As histórias assustadoras antigamente eram herdadas. Gerações diversas contavam a mesma coisa por séculos. Derivado disso, pessoas criaram novas histórias, histórias modernas. Neste contexto, o Slenderman talvez seja o maior representante delas. Você conhece a sua origem e sua influência numa certa parcela dos internautas? Não? Eu sou Uriel Martínez e você é sempre muito bem-vindo aqui, no canal Fatos Desconhecidos. Se tem uma coisa da qual não podemos nos orgulhar neste mundo novo de tecnologias e modernidade ao qual estamos habituados, é a vulnerabilidade de algumas pessoas. A internet permitiu que todos tivessem maior acesso a qualquer conteúdo distribuído no mundo. E, obviamente, isso é bom por um lado, mas por outro, é uma tragédia digna de Shakespeare. Essa parte nada feliz foi bem representada em um caso acontecido no estado de Wisconsin, no ano de 2014. 3 crianças estavam envolvidas numa barbárie infantil. 2 garotas de 12 anos, com motivações bem além de escusas, desenvolveram uma armadilha para uma companheira de escola. As autoras da maldade eram Anissa Weier e Morgan Geyser. A vítima era Peyton Leutner. Para dar cabo ao plano, elas fizeram com que a menina fosse atraída para uma parte afastada da cidade de Milwaukee, uma espécie de mata nos confins da metrópole, que não era muito visitada, muito menos vigiada. A desculpa era uma festa de pijama realizada em um campo aberto. Nada convincente, mas temos que lembrar que a vítima era apenas uma criança. Depois de encontrarem um lugar mais calmo, sem qualquer movimento de pessoas, a barbárie teve início. Com uma faca bem afiada, Morgan foi a responsável pelos furos, uma atrás da outra, praticamente imparável. Ao todo foram 19 perfurações no corpo da vítima. A intenção, ao que tudo indica, era assegurar que a vítima não continuasse vivendo nesse mundo. Entretanto, por sorte, ou por outro motivo dos mais improváveis, incrivelmente Peyton Leutner lutou contra a morte com unhas e dentes. Sobreviveu à saraivada de golpes de faca, sabendo-se lá como. Sua resistência, inclusive, deve ser motivo de pesquisa, isto porque ela não só viveu, como foi uma guerreira ainda maior. Com quase 20 furos no corpo, com sangue se perdendo por toda a parte, ela conseguiu se arrastar vagarosamente pelo chão. A missão, que foi cumprida, era de chegar em um ponto além da mata fechada. Quando conseguiu cumprir esta tarefa árdua, foi recompensada. Ao sair da floresta, entrou no caminho de um ciclista da região. Preocupado com a situação da pequena criança, ele prontamente ligou para o serviço de emergência, que não tardou a chegar. Peyton foi levada às pressas para o hospital. Tinha que ser operada. Chegando ao local, percebeu que tinha mais sorte do que pensava. Uma das facadas passou rente ao coração. Quando eu digo rente, talvez ainda não dê a impressão certa. Para ter o máximo de exatidão possível, a facada acertou um ponto que ficava menos de 1 milímetro do órgão bombeador. Qualquer endereçamento para o lado teria sido fatal. Entretanto, como nem tudo é envernizado com sorte, a faca adentrou uma parte do diafragma, mas a lesão não foi tão séria quanto poderia. Ela foi operada com sucesso no hospital e entrou em processo de recuperação.
e, obviamente, passou as informações necessárias às autoridades encarregadas do serviço. Geyser e Wire foram capturadas pouco tempo depois do crime, no interrogatório feito pelos policiais, e na audiência afirmaram veemente que só fizeram aquilo para satisfazer o Slenderman. Geyser disse ser esquizofrênica para justificar a conversa com Slender e também para dar um motivo como álibi para o crime. Ela afirmou que anteriormente já havia tido ótimos diálogos com as tartarugas ninjas e com o bruxinho querido Harry Potter. Só não contou qual era o assunto em questão, deixando a nossa curiosidade atiçada. A sentença condenatória para ela foi condizente com o que ela havia apresentado para o júri. Por conta de seu crime, vai passar 40 anos internada em uma espécie de clínica psiquiátrica. A alegação é que a pena servirá como proteção à comunidade. Anissa, no entanto, recebeu uma pena menor. Ela também usou um álibi, onde alegava ter transtornos mentais. O castigo é o de passar 3 anos internada num hospital análogo ao de Geyser. Mas no âmago da questão está o Slenderman. A lenda que surgiu diretamente da internet foi a responsável por incutir na cabeça das meninas que elas deveriam fazer algo a respeito. Então, para serem servas do Slender, decidiram partir para o lado mais atroz possível. A aventura esquizofrênica e desmedida só serviu para que as duas passassem boa parte de suas vidas bem presas. Mas você sabe quem é o Slenderman? Se não, está prestes a descobrir. Como falado, ele é uma lenda surgida na internet. E sem querer correr o risco de ser raso, sua história é pouco emocionante em comparação a qualquer outro membro do folclore mundial. O background por trás do saci ou do lobisomem são bem mais assustadores. Enfim, o personagem assustador foi criado num dos numerosos fóruns existentes na internet, no começo da década passada. O nome em específico era Something Awful. O Brasil não possui muito essas características de cultivar enormes fóruns na internet, mas lá fora isso é uma febre. Não é à toa, o Reddit e o 4chan são alguns dos sites mais acessados do mundo. Mas voltando à parte assustadora, o Slenderman, homem esguio em tradução literal, foi criado por Erik Knudsen, ou Victor Surge, como era conhecido por lá. Os usuários tinham organizado um concurso para a criação de imagens sobrenaturais do além. E ele se destacou mais que qualquer outra pessoa. Seu personagem era uma figura sombria, que vivia embaixo de um terno preto. Era bem alto, tanto quanto magro. A origem de seu nome vem exatamente daí. Sua imagem é bem apática e seu rosto nem existe. Bem como o do personagem Rorschach, do filme Watchmen. As contribuições para o seu background foram dadas. O adicionaram em fotografias antigas para dar um ar ainda mais creepy e criaram histórias onde ele cabia perfeitamente. Isto é, relatos antigos conseguiram encaixar o personagem na história por suas características únicas, mas bem reconhecíveis. As pessoas acabaram comprando a ideia muito mais do que o esperado. A história do Slenderman fugiu dos campos do fórum e começou a permear outros cantos bem assustadores da internet. Virou figura recorrente de sites destinados a arquivar histórias parecidas. Logo ganhou lugar de destaque. É com quase toda certeza o maior representante do entretenimento sinistro em toda a internet. Sua meteórica fama conseguiu fazer com que fosse levado além dos fóruns. Virou um jogo de videogame chamado Slender, The Age Pages. Por lá também foi sucesso. Em menos de um mês, foi baixado quase 3 milhões de vezes. Razão pela qual mais jogos surgiram.
Em 2016, a lenda conseguiu elevar ainda mais seu status. Foi produzida uma série que explicava a organicidade da criação do mito, seu impacto na cybercultura e o que aconteceu no caso das garotas que falamos aqui. E no ano de 2018, entretanto, foi o seu auge máximo. Foi neste ano que a lenda saiu realmente das garras da internet e chegou ao público mainstream. O filme Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, foi a aposta do diretor Sylvain White para angariar alguns milhões no cinema. Apesar de tudo que envolve o filme, ele não foi muito bem recebido pela crítica especializada. Foi acusado de não se diferenciar dos filmes de terror já conhecidos. E como você viu, o destaque da história era realmente o background criado sobre o desenho, que acabou não sendo aproveitado na adaptação para as grandes telas. Mas, de qualquer maneira, o Slenderman, mesmo que criado nas profundezas dos fóruns de discussão, é um expoente grande da tecnologia. É o primeiro vilão a ser criado na internet e ter uma recepção tão grande. E se há uma coisa que não podemos dizer é que ele não é assustador. Tanto suas histórias quanto a sua fisionomia provocam calafrios e alguns arrepios na coluna. Você conseguiu sentir aí? Você descobriu o poder das lendas agora. Então, que tal deixar o seu comentário sobre como conheceu o Slenderman? Lembra de outra história sobre ele? Enquanto você deixa a sua opinião, eu vou indo embora. Mas eu vou deixar também aquele abraço bem apertado para todos vocês e até o próximo vídeo.